Boa tarde a todos, meu nome é Renato Nogueira, eu sou gerente técnico da consultoria de ensaios não destrutivos Pruvap NDT. Hoje, em parceria com a BC End, a BC End que representa diversos fabricantes de equipamentos aqui no Brasil, dentre eles a Sonatest. A Sonatest é uma empresa inglesa que fabrica diversos tipos de equipamentos, de aparelhos, desde medidores de espessura, passando também pelo ultrassom convencional e chegando até a ultrassom phase array. Então hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre uma aplicação, um equipamento desenvolvido pela Sonatest. Esse equipamento é conhecido como WheelProbe, esse aqui é o WheelProbe 2, já é a segunda versão desse tipo de equipamento. Esse aparelho, ele é desenvolvido especificamente para fazer monitoramento e mapeamento de corrosão, utilizando-se a técnica de phase array. É um equipamento bastante interessante, que facilita muito a questão de inspeção de superfícies planas, como é o caso do pessoal de aviação, que tem a parte de fuselagem, a parte da asa, que tem grandes superfícies a serem inspecionadas, ou então o pessoal da área de tanques, ou mesmo chapas, que você pode fazer esse monitoramento. E no caso de tanques ou até mesmo tubos, que eu acabei esquecendo de mencionar, é possível fazer a inspeção de superfícies curvas. Então tubos, tanques, como eu já estava falando, então é possível fazer a inspeção tanto pela superfície externa quanto pela superfície interna. E qual que é a grande vantagem desse aparelho aí, desse equipamento? É que ele utiliza a técnica de phase array. Então aqui dentro, dentro desse cilindro, que é um cilindro de borracha específico, para esse tipo de aplicação, a sonda fica localizada aqui dentro, dentro desse cilindro. Esse cilindro ele é vazio, ele é oco, só que ele vai ser preenchido com água. Então, na verdade, você está fazendo a associação da técnica de phase array com a técnica de imersão. Então não há contato direto da sonda de phase array com a superfície do material que você vai inspecionar. Como a gente sabe, a técnica de imersão ajuda muito a questão o acoplamento, ajuda bastante, melhora muito, e existe muito pouco acoplante para se efetuar a inspeção. Na verdade, um pequeno filme de água já é suficiente para você realizar a inspeção. Então é um desenvolvimento bastante interessante. Nesse caso aqui, deste aparelho, é uma sonda de 64 elementos, ok? De 5 MHz. Uma outra coisa interessante aqui que é possível observar nesse aparelho, como eu disse, ele faz a inspeção de superfícies curvas, Ele vem com os ajustes aqui na lateral, que é possível você mudar o ângulo de acoplamento em relação à sua superfície. Do jeito como está aqui é para a superfície plana, mas é possível, ele já vem com umas pré-posições aqui definidas, em que é possível se alterar exatamente em função do raio, seja ele interno ou externo, da superfície que você vai monitorar. Então o inspetor, no momento de inspecionar esse tipo de superfície curva, ele pode mudar a forma de apoio do WheelProbe em relação à superfície que ele vai inspecionar. No caso, a gente vai fazer a demonstração, eu vou mostrar depois a placa, a peça que nós vamos utilizar como referência. Como a gente vai ser uma superfície totalmente plana, ele tem aqui esse cilindro também em borracha para justamente melhorar a questão do acoplamento, e facilitar o deslizamento durante a medição. No caso da nossa inspeção, da demonstração desse vídeo aqui, vai ser utilizado uma superfície plana, Então esse cilindro aqui é um cilindro reto, e totalmente plano. Mas depois eu vou mostrar que é possível se trocar essa parte aqui, que justamente apoia, dá suporte à fixação do equipamento na superfície, é possível substituir por outro tipo de acoplamento, outro tipo de cilindro aqui. E como a gente fala de monitoramento de corrosão, é importante que o inspetor, após a inspeção, ele verifique o que? Ele faça a associação do que ele varreu, do que ele mediu, do que ele está vendo depois no computador, para justamente saber quais são os pontos críticos e depois fazer algum tipo de intervenção lá no aparelho, no equipamento, na peça que ele tem. Então quando a gente fala de relacionar posição com deslocamento do equipamento, a gente está falando do encoder. Ele já vem com o encoder associado, ele fica aqui na parte inferior do aparelho em contato direto com o cilindro.
Então, a partir do momento em que há o deslocamento desse cilindro, o giro, né, desse cilindro, há também o giro do encoder, para justamente garantir o posicionamento, né, fidedigno da posição na peça com relação ao que está no aparelho, né? Então, é bastante interessante para não ter perda de sinal durante a varredura. Uma outra coisa interessante também é que aqui na parte traseira do aparelho, né, todos os cabos aqui eles são envolvidos numa malha, né, anti-rasgo, né, anti-furo, para justamente preservar, né, a integridade dos cabos. Para quem trabalha na área aí sabe que é muito comum durante a inspeção, por conta do ambiente em que é realizada a inspeção, né, ter danos, ter algum tipo de comprometimento dos cabos. Então pode cortar, pode ter algum tipo de dano, né, no cabo. Então, além de proteger essa malha, e os conectores ficam aqui na parte traseira, ele vem, né, essa malha vem conectada, né, os cabos ficam conectados por meio de uma trava de segurança. Para que isso? Para caso tenha algum acidente, algum tipo de tentativa de arrancamento, né, dos cabos aqui na parte traseira do aparelho, né, essa trava segure isso, de forma que não danifique os conectores, né, e preserve assim a integridade do aparelho. Como eu havia dito, né, ele vem com algum opcional, justamente que é esse aqui, que você pode substituir aquele cilindro reto na parte inferior para justamente fazer a inspeção de superfícies curvas, né, em que a região de acesso é bem pequena. Então ele vem com esse perfil aqui, né, esse raio, né, que você pode apoiar, por exemplo, em cima de um tubo, né? Então você pode facilmente substituir, né, essa peça na parte inferior e vai facilitar bastante a vida do inspetor no momento de fazer a inspeção em tubos de pequeno diâmetro principalmente. E como a gente está falando também, né, a questão do encoder e a questão do alinhamento, né, o aparelho ele te permite fazer mapeamentos contínuos, né? Você pode montar o seu mapa de corrosão, né, com faixas paralelas uma ao lado da outra. Para garantir que essas faixas estejam realmente bem posicionadas, normalmente o inspetor costuma fazer umas faixas, né, umas linhas para servirem como guia, né, antes de fazer a inspeção. Como é que ele vai garantir, né, que realmente o aparelho vai seguir essas guias, não vai ter nenhum desvio? Então a Sonatest disponibiliza essa ponteira de laser que você pode acoplar na parte superior do equipamento para servir justamente como guia. Então o laser fica apontado justamente para a faixa que o inspetor já traçou previamente e ele vai acompanhando se realmente durante o deslocamento, né, o equipamento, né, ele está fazendo a varredura, né, seguindo essas faixas, né, que ele definiu previamente. Esse equipamento, né, ele vem com 3 cabos, né, integrados. O primeiro deles, né, que tem o conector IPEX, que é o padrão de fornecimento da Sonatest, e mais outros 2 cabos, né, que é o cabo de entrada e saída de dados e do próprio encoder, né. O aparelho que nós vamos utilizar, né, para poder fazer a aquisição de dados vai ser também um aparelho de phase array da Sonatest, né. Esse aqui é o VEL Plus, é o último desenvolvimento em termos de phase array da Sonatest, né. Esse aqui é um aparelho 32128, né. A gente não vai entrar em detalhes sobre a configuração do aparelho, os recursos, porque a gente já falou isso em outro vídeo, né, numa outra versão do VEL. Então, por favor, vocês procurem lá nos canais e verifiquem mais detalhes com relação a isso aí. E para a gente simular, né, essa perda de espessura, essa corrosão, a gente vai utilizar uma placa em acrílico, né. Essa placa em acrílico tem aproximadamente 31 milímetros de espessura, certo? E não sei se vocês podem observar, no lado oposto, na face oposta dessa placa, né, desse bloco de acrílico, ele tem alguns defeitos fabricados, né? Então aqui você tem furos de fundo plano de diferentes diâmetros e diferentes profundidades, algumas regiões de rebaixo de parede, o próprio logo da Sonatest, né, e alguns furos laterais. Então isso a gente vai simular a inspeção utilizando-se essa placa para justamente demonstrar, né, simular esses defeitos de perda de espessura, ok? Então a gente vai agora partir para a configuração do aparelho, né? Vamos conectar os cabos e fazer o carregamento da configuração e depois a gente vai fazer o registro e posteriormente a gente vai discutir como é que é a apresentação dos resultados. Então vamos partir agora para poder fazer a configuração e iniciar a nossa inspeção. O WheelProbe já está conectado aqui ao aparelho VEL Plus, né? O que é interessante, só um comentário rápido sobre a questão da plataforma
né, que a Sonatest utiliza nos seus aparelhos de phase array, né, ele é todo baseado em Linux, então isso facilita muito, né, o termo de eletrônica embarcada, né, você não tem necessidade de rodar uma plataforma Windows, por exemplo, que acaba ficando muito pesada e dificulta um pouco a operação do aparelho. Então, essa plataforma Linux facilita muito a questão da operação do aparelho também. Eu acho bastante interessante essa solução da Sonatest. E vocês vão ver também, a gente já comentou em outros vídeos, que existe um passo a passo, né, durante a configuração do aparelho, em que mesmo que o inspetor não esteja muito familiarizado com essa plataforma, né, o software de operação da Sonatest, existe esse passo a passo que facilita muito, né? O aparelho ele tem essa sequência em que o inspetor ele vai entrando com os dados, com os parâmetros necessários, e que caso ele coloque, entre com algum valor incorreto, o software, né, de operação do equipamento ele vai criticar, né, e vai mostrar na tela, né, por que está errado e qual parâmetro necessita ser modificado, bloqueando que o inspetor siga para o próximo passo, certo? Então vamos lá começar a fazer a configuração, é bastante simples, né? Vamos lá criar a configuração. No nosso caso a gente vai fazer, né, a utilização de uma Sona Phase Array, então selecionamos Phase Array, e aqui começa aquele passo a passo que eu falei há pouco. O inspetor vai começar a entrar com os dados, né, os parâmetros de inspeção. Ele começa lá informando que tipo de geometria, material, espessura, se é uma junta soldada, né, qual a sonda, a sapata, que tipo de varredura, o número de elementos ativos que ele vai utilizar, né, a parte de encoder. Então são esses parâmetros que vão ser solicitados nesse passo a passo, que o inspetor tem que validar e entrar com esses valores corretos. Então a gente não vai se delongar nisso aí, porque a gente já comentou isso em outro vídeo. Então a gente, só para mostrar para vocês como que seria o início dessa configuração, eu já tenho aqui uma configuração prévia e a gente vai utilizar aqui, né, eu já fiz uma configuração prévia deste aparelho, a gente vai lá e fazer o carregamento, né, a gente vai fazer o upload dessa configuração. Então tá lá, o UProbe 2, né, placa de demonstração, damos 2 cliques e ele já carrega essa configuração prévia. Então, o que dá para a gente ver aqui? Né? Eu fiz essa configuração de forma que vão ser feitas a inspeção em 3 faixas, né? Vocês podem ver aí no canto, né, superior direito a representação de como vai ser o esquema de inspeção. Então eu vou fazer a inspeção em 3 linhas paralelas, e o que é interessante é que o aparelho permite, né, fazer a inspeção até o final de cada faixa. Eu posso parar a inspeção e voltar, né, para o início da faixa subsequente e reiniciar a inspeção. De forma que lá no meu 6CAM, que é onde me interessa, né, a análise do resultado da corrosão, ele vai compor essas faixas e montar uma imagem única. Então é isso aí que é interessante. Então, já que a configuração está feita, isso já está validado, vamos agora realizar a inspeção na placa, né, como eu mostrei para vocês previamente. Então, vamos lá ligar, né, apoiar o UProbe na placa. Bom, fizemos já a configuração do UProbe aqui no VEL Plus. Todos os parâmetros necessários para executar a inspeção, né, simulando a condição que os inspetores vão se deparar no campo, já estão preparadas. O que resta agora é efetivamente executar a inspeção. Para isso, nós vamos fazer uma aspersão de água, né, para garantir o acoplamento do UProbe na superfície em que vai ser feita a varredura. Eu espero que vocês consigam notar aí que a quantidade aspergida de água aqui é muito pequena, é simplesmente um filme d'água muito fino e que vai garantir, né, esse acoplamento acústico. O próximo passo agora é posicionar o UProbe na região que eu identifiquei como que vai ser a região de interesse para fazer a varredura. O equipamento já está pronto para fazer a aquisição de dados. Coloco no modo de gravação e inicio a minha varredura, né, com deslocamento na região de interesse. Ok? Cheguei até o final da placa. Movo para a próxima faixa, né, posiciono novamente.
faço a nova aquisição, vocês percebam lá, né, que os furos estão aparecendo lá no fundo, né, e também tem a região de interesse. Ok? Fiz a aquisição do stop, vou lá salvar o nome do arquivo, certo? Coloco o nome que eu quiser, vou colocar um nome qualquer aqui só para poder facilitar a gravação. Vou colocar o meu nome. Salvei. Tá lá. E ele traz para mim justamente os resultados. Eu posso agora identificar, fazer a varredura. Vamos só escolher o que é interessante aqui. Eu posso fazer a varredura e identificar qual ponto que eu quero medir. Ele vai me trazer a amplitude naquela posição, né? Qual que é a posição no eixo X, qual que é a posição no eixo Y e também a minha profundidade, que é esse o objetivo do 6CAM. Então, vocês percebem lá o logo Sonatest, a posição dos furos aqui, né, com diferentes profundidades e um pequeno rebaixo, né? A gente não varreu todo para o arquivo não ficar muito grande, não a gente conseguir fazer uma análise rápida. Então, vocês veem aqui um primeiro rebaixo. É lógico que é a questão também de configuração de cores, isso aí depende muito do inspetor que quer fazer, né? Muito ao gosto do inspetor a paleta de cores que ele quer utilizar, mas, né, aqui a aquisição está pronta, o inspetor já pode dar prosseguimento, né, na análise dos resultados. Falando em análise dos resultados, né, a Sonatest, né, tanto no Prisma quanto no Véu, né, que são os equipamentos de Phase Array, eles permitem transferir esses arquivos, né, de resultados de inspeção para uma plataforma conhecida como T-Studio. Né? Essa plataforma permite fazer justamente a análise de dados, né, o processamento de dados, e o inspetor, né, ou quem quer que seja, o nível 3 ou o cliente, avaliar, né, fazer toda a interpretação de resultados no seu computador, lá no escritório, e avaliar como é que foram os resultados de inspeção uma a uma. Então é uma grande vantagem. E o que a Sonatest oferece também é que na aquisição de um aparelho Véu Plus, né, a licença do software do T-Studio é gratuita. Então você recebe a licença para poder instalar no seu computador e utilizá-lo para fazer a análise de resultados, não só do 6CAM, né, ele serve para outras funcionalidades de inspeção também. Então é uma ferramenta de suporte, principalmente para preparação de inspeção. Né, facilita muito a vida do inspetor, ele ter uma condição mais favorável de fazer o ajuste do equipamento, preparar as condições de inspeção, como também a pós-tratamento. Então tá aí, ó, foi feita a aquisição, vocês viram que é bastante simples, a configuração foi feita de maneira bastante rápida e os resultados estão aí, né, resultados claros, precisos, né, bastante fidedignos e bastante confiáveis aí, né, com essa ferramenta, ok? Vamos lá então agora para poder fazer uma última análise e fazer o encerramento do vídeo aqui. Como comentário adicional, eu gostaria de falar com vocês que a visualização que está disponível aqui, que vocês viram durante a inspeção, foi uma decisão minha. Eu acho bastante interessante esse modo de visualização porque eu tenho numa mesma tela o A-Scan, o B-Scan, o C-Scan. Então eu acho que, na minha opinião, facilita bastante o inspetor acompanhar como é que está sendo o desempenho da inspeção utilizando essa tela. Mas isso aí, o aparelho apresenta diversas outras configurações que o inspetor pode definir qual que é a mais interessante para ele, qual é a mais adequada. E também a paleta de cores, no caso do 6CAM e outros tipos de visualização. Tá? Então assim, é o que eu gostaria de falar com vocês para poder encerrar o nosso vídeo aqui de hoje, né, é que o WheelProbe é uma ferramenta bastante interessante, né, bastante versátil, né, prática, simples de operar, né, não requer muitos recursos para você executar a inspeção, bastante robusta e que ela pode ser aplicada não somente em materiais magnéticos, também como materiais não magnéticos. Então é uma alternativa para quando você não tem condições de aplicar scanners magnético, com rodas magnéticas, é uma alternativa, dependendo da situação, que você pode utilizar o WheelProbe para poder fazer aquisição e geração de dados, né, com o 6CAM e mapeamento de corrosão. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estamos à disposição. Aqui no final vocês vão ver os nossos contatos. Caso tenha alguma dúvida, alguma necessidade, entre em contato com a gente que a gente está à disposição para poder atendê-los. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.